precisa conhecer a população que você está trabalhando, quem tem o papel de fazer o quê, quem vai cuidar da criança, né? Qual é o papel, nesse sentido a gente vai discutir os papéis de gênero, os papéis de idade, tá? Os papéis, esses diferentes papéis, expectativas depositados por essas pessoas que, ao mesmo tempo, reproduzem, mas também estão criando, né, produzindo essas relações. As pessoas que, claro, em certa medida, somos nós, né? Nós criamos nossas famílias, nós produzimos essas relações. O objetivo, finalmente, é conseguir soluções em saúde, conseguir efetivar uma garantia de direitos, uma igualdade jurídica, uma igualdade social, algo fundamental para uma sociedade como a nossa. Se propõe a ser democrática, um princípio muito importante, por isso é tão relevante essa discussão. Por meio dos nossos palestrantes, eles vão apresentar situações que vão contribuir para a gente pensar essa relação, tá? Começamos agora com a fala dos nossos palestrantes. A fala vai durar em torno de 15, 20 minutos. Ao final, a proposta é uma mesa redonda, então, ao final, depois da apresentação de todos, a gente vai poder fazer perguntas, iniciar um debate, certinho? Vamos começar, então, com o professor Renato, depois a gente vai com a professora Kárika e depois com a Vanessa. Tudo bem? Certinho? Muito obrigado, gente. Começamos, então, com o professor Renato. Bom dia a todos. Meu nome é Renato, fui professor dessa casa durante um tempo. Na verdade, a primeira instituição aqui, na qual dei aula na minha vida, foi aqui. Então, aqui me inaugurou na vida acadêmica. Eu fico sempre muito feliz de retornar, apesar de ainda estar vinculado a um programa de especialização. Bem, deixe-me me apresentar primeiro para contextualizar um pouco o sentido da minha fala. Né? Como todos aqui, a maioria da psicologia, eu preciso de uma licença, né, para conversar com vocês a partir da minha área. Apesar de ser um advogado familiarista ou familista, como alguns preferem, e me relacionar diariamente com essa intersecção que há entre direito e psicologia no direito de família, a psicologia não é a minha área. Então, o que eu sei de psicologia não é um conhecimento então sistematizado. Então, peço licença a vocês para falar a partir, né, do meu campo de atuação e me perdoe se eventualmente eu cometer aqui alguma gafe científica ou técnica, tá? Me formei em 2014 e desde 2014 eu tenho atuado em direito de família. Então, todas essas tretas que vocês conhecem, de pensão alimentícia, divórcio, guarda, pai que não busca menino, mãe que não deixa pai ter menino, enfim. Eu advogo nessas coisas já há o quê? Nós estamos em 2023, 2014, 6, 7 anos. Então, já tenho uma pequena experiência com esses conflitos. Tá? Sou formado em Direito, tenho mestrado em Direitos Humanos, fui professor de Direito de Família e Graduação durante um tempo, e atualmente só advogo, coordeno uma pós também, mas não tem nada a ver com Direito de Família. Basicamente, minha atuação profissional hoje está vinculada à advocacia familiarista no cotidiano, enfim. Bem, quando o Ariel me propôs participar desse evento e trouxe o tema, falei assim, poxa, tem muita coisa para falar dentro do direito de família sobre a desnaturalização do familiar. É importante aqui fazer uma observação que o Ariel colocou, né? Quando a gente fala em desnaturalizar, nós não estamos aqui a atacar um estilo predominante ou preponderante de família. Não é isso. Quando nós tratamos de desnaturalizar o familiar, nós não estamos aqui apontando a família nuclear, né, que é aquela família formada por pai, mãe e seus filhos, como algo errado ou como algo que deva ser superado. Não é isso. Né? Porque geralmente quando a gente vai,
quando a gente propõe um debate, né, do que seria família, né, o que é uma família, o que determina sociologicamente, no mundo dos fatos, no mundo da convivência, no mundo das coisas, a formação de uma família, nós não queremos, de maneira alguma, ou pelo menos não é essa a pretensão da teoria ou da doutrina. No direito a gente chama de doutrina, né? Nas outras áreas a gente chama de teoria. Ele tem essa bobagem, né? Doutrina, né? Na teoria. Nós não queremos apontar a família nuclear ou doriana, né? Vocês conhecem esse termo, família doriana? A família doriana, que é um arquétipo, que não existe em lugar nenhum na vida real, como algo errado. Né? O que se pretende colocar em debate quando se propõe uma reflexão sobre a desnaturalização do familiar é justamente entender que a diversidade da vida humana, a complexidade da vida humana não se coaduna ou não aceita, vamos colocar assim, numa linguagem mais simples, que se limite à família. Porque na mesma dimensão que somos diversos, que somos complexos, que temos cada um uma característica própria, né, que não dá para padronizar, as formações familiares também não podem ser padronizadas. E aí que entra um grande problema do direito, porque o direito, por sua natureza dogmática, de captar a realidade social e colocar ela num texto, que basicamente o que o direito faz é isso, né? Quando cria normas, ele pega um comportamento social que é aceito ou que não é aceito e transforma isso numa norma, ou seja, num enunciado linguístico que vai dizer, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. A gente reconhece isso como válido, a gente não reconhece isso como válido. Então, o grande problema, o grande paradoxo que há entre a diversidade da vida humana e a diversidade, as inúmeras formações familiares e o direito, é que o direito ele tem uma tendência de limitar. Ou seja, se olharmos uma perspectiva histórica, nós tivemos, no passado recente, 2 códigos civis. Até 2002, o Código Civil que estava vigente era de 1916. Veja, da primeira década do século XX. Para o Código Civil de 1916, só existia um tipo de família. O resto não era família. Só existia a família nuclear. A família formada através do casamento. Ou seja, tudo que fugisse a essa regra, ou seja, toda formação familiar que não decorresse do casamento, não era família para o direito. Isto é, era uma até 2000, na verdade, até 1988, a gente tinha uma legislação extremamente excludente e preconceituosa. Né? A partir dessa concepção de que família é só aquela formada no casamento, que a gente tem aquela história de filho ilegítimo, concubina, relação espúria. Porque tudo que saísse dessa linha, tudo que saísse dessa conformação do casamento, não era família. Veja, de 1916, é claro que essa briga é mais antiga, mas só para pontuar aqui os marcos legislativos. De 16 até 77, veja, de 1916 até 1977, as pessoas não podiam se divorciar. Ou seja, além de limitar família ao casamento, você só podia ter um. Casou, acabou, perdeu sua chance. Agora vai ter que aguentar esse entojo aí pro resto da sua vida. Era basicamente isso que a legislação impunha. Com muita briga, com muita luta histórica, também enfrentando muita resistência, aí em meados de 60, permite-se o desquite, e com muita resistência da Igreja Católica, não estou aqui criticando religião, porque é fato histórico,
depois de vencer a resistência enorme da Igreja Católica, consegue-se aprovar o direito de divórcio. Mas veja, outras formações familiares nunca deixaram de existir nesse período. Diversas outras formas de família não deixaram de existir entre 1916 e 1988, que foi a promulgação da nossa Constituição atual. Apesar de alguns autores defenderem que o direito ele nunca deixou ao desamparo outras formações familiares, eu tenho uma posição ao contrário. E aí, assim, me arrisco aqui a ter uma opinião nesse sentido. Por quê? Porque no momento em que eu limito, no momento que o direito pretende dizer o que é família, e o direito continua fazendo isso, a Constituição Federal de 1988 continua a fazer isso, no momento em que eu digo, olha, família é isso, eu estou excluindo todas as outras formas existentes por aí. Entende? Então, veja, apesar da realidade ser muito diversa, né, o direito, até hoje, isso de forma mais assintosa, mais intensa, no século XX, ele tem uma tendência de limitar. E por que isso? Mas só para fazer um exemplo, gente, só para dar um exemplo aqui. Família formada por mãe e filhos, existem desde quando? Okay? Famílias formadas por avós e netos, existem desde quando? Famílias formadas por duas pessoas que não formalizaram a união pelo casamento. Vá no interior do Brasil, pesquisa no interior do Brasil. Famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, chamado pelo direito de homoafetivo. Existe desde sempre. Desde sempre. E veja, somente agora, num passado muito recente, por exemplo, em 2012, salvo engano, 2012, a ação é de 2009, mas eu acho que o julgamento foi 2012, 2013, que o STF reconheceu a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo constituírem formalmente uma família. Ou seja, reconhecer a união estável. Foi preciso uma intervenção do CNJ em 2013 para obrigar os cartórios a realizarem casamento das pessoas com o mesmo sexo. Veja, só fazendo aqui um pulo para o recente, né? O STF disse, olha, é constitucional que duas pessoas do mesmo sexo se casem e constituam união estável. Beleza. STF é a Corte Suprema do nosso país. O que ele diz não é lei, mas tem força de lei na prática, tem que ser observado. E mesmo assim, os cartórios do Brasil resistiam, ou seja, não vou reconhecer ou não vou. O CNJ, que é o órgão que fiscaliza os cartórios, teve que baixar uma normativa e dizer, olha, vocês são obrigados a fazer. Mas veja, isso tudo para dizer que o direito ele tem, do meu ponto de vista, nessa coisa de querer regular a realidade, uma postura excludente. Tá? Veja, a Constituição de 1988, claro, previu, estabeleceu o direito ao divórcio, extinguiu a malfadada figura do concubinato, que é até uma palavra, no meu ouvido, pelo menos, soa de uma forma extremamente agressiva, e reconheceu a união estável, reconheceu que os filhos, independentemente de onde eles venham, da adoção, fora do casamento, adoção à brasileira é aquela, gente, quando um homem começa a se relacionar com uma mulher que já tem filho, e aí nasce o filho dela, que é de outra pessoa, ele vai lá e reconhece como dele, registra como dele. Isso é uma adoção brasileira. Acontece com muita frequência. Tá? Então, a Constituição de 1988 veio e falou, olha, família é aquela que vem do casamento, mas família também é aquela que vem da união estável. E os filhos são iguais, independentemente de onde eles vêm. E toda família tem o direito à proteção especial do Estado. Veja, a Constituição de 1988, ela diz que a família goza de proteção especial do Estado. Mas ao tempo que ela diz que a família goza de proteção especial do Estado,
ela vem e me diz, olha, a família é aquela que vem do casamento. Inicialmente eu falo da união de homem e mulher. Né? Precisou de uma decisão da STF para dizer que família e casamento também pode ser entre pessoas do mesmo sexo. E diz que a família também vem da união estável. Então, veja, ela ainda limita. Ela exclui as famílias anaparentais, que são aquelas formadas sem relação de ascendência, ou seja, entre dois irmãos, entre primos, porque a relação entre irmãos também constitui uma família. Sem que isso implique uma relação de hereditariedade, ou de ascendência ou descendência. Mas, apesar de ter evoluído muito, né, ali, me fala também, por favor, extinguindo o ranço da união eterna, estabelecendo a igualdade entre homem e mulher dentro da relação familiar. Lembrando que no Código de 1916, meninas, vocês precisavam de autorização do marido para trabalhar, vocês precisavam de autorização do marido para estudar, o seu patrimônio, que era seu antes do casamento, passava para a administração do marido, ou seja, vocês não habitavam em nada, o marido que mandava. Existia um negócio chamado poder patriarcal, que era o poder, o pessoal fala muito hoje em pátrio poder, isso não existe mais. Pátrio poder é aquele poder que o Código Civil de 16 dava para o homem de mandar e desmandar na mulher e na prole. Ou seja, ele podia até espancar os meninos, até matar. É o pai, ele pode. Hoje a gente fala em poder familiar. Tá? Por quê? Porque o poder familiar ele é tanto do homem, quanto do pai, quanto da mulher, da esposa, da mãe, e de forma igual. Isso quem trouxe para a Constituição. Homem e mulher são iguais nas relações familiares, inclusive nos direitos e obrigações. Veja, mas apesar de ter feito toda essa evolução, a nossa legislação atual ainda continua a limitar o que é família. O direito ainda tenta dizer, olha, família no território brasileiro é isso. Mas é um equívoco. Por que um equívoco? Porque família se forma através do afeto. O afeto é a peça fundamental, é o elo de ligação para eu determinar se aqui eu tenho uma família ou não. Né? Até alguns autores do direito, né, tratam essa questão como a revolução do afeto. Mas, de fato, o que estabelece uma relação familiar não são vínculos de parentesco, não é a consanguinidade. Porque a gente bem sabe que a gente tem pessoas, nós temos relações de hereditariedade, vínculos de parentesco, de consanguinidade, mas que não é família. Não é? Inclusive, tem-se a frase aí popular, tem amigos mais chegados que irmãos. E é possível estabelecer uma relação familiar entre amigos. Quando ela estiver cheia, atende a juntos. Eu posso ter ali uma família, do meu ponto de vista, sim. E se eu tenho uma família, o direito tem que albergar aquela unidade familiar? Tem. Por exemplo, se um morre, eu posso pedir pensão? Posso, pô. Porque nós éramos uma família. Hoje, claro que não dá, gente. Estou falando de uma perspectiva aqui. Tá? Veja, porque o que determina o elo é o afeto. Tá. Bem, deixa eu então, já estou caminhando para o final. O que estabelece o que é familiar não é uma instituição, casamento, não é um instituto jurídico, união estável, não é o que o legislador diz. Porque, gente, quem faz, quando a gente fala no abstrato, né, legislador, mas quem está fazendo lei são seus deputados e senadores que vocês elegem. São pessoas com valores próprios. Você acha que na hora de votar ou não numa lei, ele não vai considerar os valores dele? Claro que vai. Então, família não é o que uma instituição está dizendo que ela é. Família é aquilo que se forma pelo afeto. E aí que entra um dos meus grandes nichos de pesquisa, de atuação, que é o direito de deixar de limitar e passar a reconhecer as formações familiares, reconhecer direitos, garantir direitos a partir do afeto.
seja, onde eu tenho um afeto, eu tenho uma formação familiar e eu preciso proteger aquilo. Seja da violência institucional, que existe diversas formas, seja da violência social, decorrente do preconceito, seja garantindo, por exemplo, entre dois amigos que sempre viveram juntos, com a formação familiar, direito de um pedir pensão se o outro não morrer. Direito de um ser pensionista do outro, se ele chegar a falecer, enfim, é isso. Porque, por exemplo, só finalizando com um exemplo, nós estamos tão atrasados nisso que, recentemente, o STJ deu uma decisão negando o direito a uma companheira de um homem, já, de um senhor, que era casado. Ou seja, eles conviveram em relação paralela. A relação paralela é aquela, gente, o caboclo é casado, mesmo assim ele mantém uma companheira. Ele não deixa de estar casado e nem abandona a companheira, porque ele mantém as duas relações. Isso é relação paralela. O STJ deu uma decisão no final do ano passado dizendo, olha, a companheira não tem direito a nada. Ela conviveu com um caboclo mais de 30 anos, teve prole comum, teve vários filhos, e na hora de reconhecer o direito dela à herança, à pensão, o STJ falou assim, ó, não. Relação paralela, que eles ainda chamam de concubinato. De novo, se eu não quero ir para casa. Não tiveram direito. Ele está aqui no cidadão, não já. Esse cidadão sabia que eu falo para cá, tá, não quer comigo não, porque depois do mal já viaja de novo. Pessoas mais... Pai, Isso para algumas pessoas mais de formação mais tradicional, mais cristã, é um absurdo. Mas vejam, gente, se vocês olharem pelo lado humano, nós temos uma pessoa que dedicou sua vida, substancialmente, por 30 e tantos anos, a uma convivência, e ela sai dessa convivência absolutamente desamparada. Quando eu tratava desse tema da relação paralela nas minhas aulas, era um choque. O pessoal, que absurdo, o problema é dela. Existe um entendimento simulado que a relação concubinária se equivale a uma relação de fato, uma sociedade de fato, ou seja, eu tenho direito à partilha do patrimônio naquilo que eu comprovar efetivamente ter contribuído para a aquisição. O que é diferente do regime que se aplica à comunhão parcial de bens, por exemplo, que presume-se o esforço comum. Ou seja, se eu ajudei efetivamente a comprar ou não interessa, é nosso. Na relação paralela, não, a companheira vai ter que comprovar, olha, eu dei aqui 50 mil para comprar essa casa. Então, ela vai ter direito a esses 50 mil, só. Mas ela tem que provar. Mas, geralmente, essas mulheres se dedicam ao trabalho do lar, que é um trabalho não remunerado. Diga-se de passagem. Nós temos aqui um preconceito muito grande com o trabalho do cuidado, que é socialmente designado para a mulher. Principalmente com o ranço que a gente tem do Código Civil 16, em que a mulher tinha que ficar ali, no trabalho de casa. O que é isso? O lugar é esse. Mas, enfim, só para terminar, nós ainda, apesar de termos uma realidade muito multifacetada de formações familiares, o direito dos tribunais nacionais ainda tem uma resistência enorme de reconhecer direitos e garantias àquelas formações familiares que fogem do normal, entre aspas, tá? Muito entre aspas. E aí eu cito como exemplo essa última decisão recente do STJ, que falou, olha, o problema é seu se você viveu numa relação paralela. Se vira. Enfim. Mas é isso, gente. Vou retornar a palavra aqui, porque senão eu vou falar sem palavras. Obrigado. Obrigado por ter me ouvido. Obrigado, Renato. Valeu. Agora a gente vai para a professora Cárita, vou acompanhando o tempo. bom dia para todas as pessoas que disponibilizaram essa conversa aqui hoje, né, com a gente. Quero agradecer ao Ariel. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, né, revendo um grande amigo e também companheiro de pesquisa, né?
Então, eu tentei organizar a minha fala para hoje pensando muito no termo do desnaturalizando, do título da mesa. Tentei fazer isso um pouco a partir das minhas experiências enquanto antropóloga e enquanto professora de dança. E fazendo, de certo modo, uma pequena costura entre as noções de família, saúde e trabalho. Eu organizei essa fala de uma maneira escrita, para que eu não também extrapolasse muito tempo. Eu peço licença para ir fazendo um acompanhamento com a minha leitura aqui. Eu acredito que uma abordagem da antropologia para pensar a família ela é importante, apesar de haver outras ciências, né, como a própria psicologia, pedagogia também, né, e outras áreas da ciência aí têm lidado com questões relacionadas à família já há muito tempo. Assim como o colega Rafael já fez uma retomada aí, né? Quer dizer, a família ela tem sido analisada de perspectivas diversas que transitam, ora em perspectivas mais conservadoras, ora em perspectivas mais liberais. No caso da antropologia, né, essa ciência está mais preocupada, né, quer dizer, ela se dedica um pouco mais a entender pontos de vista sobre aqueles e com quem ela fala. Eu entendo que isso se dá muito numa tentativa de desconstruir concepções mais hegemônicas, mais normativas, né, que para o caso da família, por exemplo, os formatos combinados, né? Deu certo agora? Então, pensando um pouco, né, que a área da antropologia, ela tenta trazer essa desconstrução de padrões mais hegemônicos e normativos em relação, aqui no nosso caso, né, pensar a família. Por exemplo, eu acho que seria muito útil a antropologia para avançarmos nas compreensões sobre os que são comumente chamados novos arranjos familiares, que o colega Rafael, né, exemplificou muito bem. Penso ser cada vez uma necessidade urgente, sobretudo para viabilizar os acessos a direitos e até mesmo pensar o desenvolvimento de políticas públicas. A antropologia ela também oferece outra coisa que eu acho que é muito importante, que é a sua metodologia. Não sei se a área da psicologia já chegou a dialogar com essa metodologia chamada de etnografia, onde um dos alicerces dela é a chamada observação participante. Essa observação participante, que ela ficou bastante popular por um cara chamado Malinowski no seu trabalho de campo. E aí, a partir do trabalho dessa pessoa, pesquisadores dentro da área da antropologia, sobretudo, utilizam dessa metodologia, que é uma metodologia que acaba aproximando um pouco mais ativamente, né, do modo de vida de outras pessoas. A gente se propõe a estudar. O que eu acredito é que a gente deve se perguntar sobre os possíveis diálogos entre as diversas áreas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje um pouco, né? É interessante notar, de certo modo, e aí fazendo parênteses, como disse ali, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Resgatando um pouco a abordagem teórica e mais clássica da antropologia, veremos que, por exemplo, na escola chamada culturalista, que tem grandes nomes como Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, né, uma aproximação até bem íntima tem essa escola entre a antropologia com a psicologia, no sentido de trazer uma compreensão da relação dos indivíduos com a sociedade. Ali, essa escola estava muito preocupada com as influências culturais sobre a formação de um tipo de personalidade. Depois vem Radcliffe Brown, inaugurando a escola estrutural funcionalista, que imporá algumas críticas a isso, informando a importância de se pensar o processo de socialização dos indivíduos, a partir de uma preocupação com um sistema de papéis e relações sociais. Enfim, só para situar um pouco, avançando um pouco mais nessa compreensão da teoria antropológica, verificará principalmente a partir de 1960 reformulações de conceitos antropológicos básicos, que a gente chama de conceitos antropológicos, mas são conceitos que circulam por outras áreas, como sociedade, cultura, ação social, agência, né, só para citar alguns exemplos. E aí isso acaba permitindo, né, a gente, vamos dizer, né, esse giro teórico aí,
sobretudo nesses conceitos, nos permite chamar a nossa atenção para um papel ativo das pessoas, até mesmo dentro dos grupos familiares. Já visto aí principalmente no que diz respeito às crianças e às pessoas mais velhas. O papel ativo que essas pessoas passam a ter na definição da sua própria condição, dentro dos grupos sociais dos quais faz parte. Por que eu destaquei aqui crianças e as pessoas mais velhas? Porque são, no meu ponto de vista, são as pessoas que frequentemente são colocadas, digamos, em estado de inércia pelas famílias. O que eu quero dizer com esse estado de inércia, né? São aquelas pessoas que constantemente são silenciadas pela justificativa da sua vulnerabilidade. Sobre as crianças, por exemplo, para quem se interessa por estudar esse público, né, a professora Clarice Com, do Departamento de Antropologia da UFSCar, ela tem discussões interessantíssimas que nos ajudam a desnaturalizar os papéis das crianças na família e na sociedade. Sobretudo porque ela traz outras perspectivas de outras sociedades, né? A professora Clarice, ela desenvolve suas discussões muito a partir do Xikrin, que é um dos povos indígenas com os quais ela trabalha. Outra referência importante nesse sentido seria Felipe Ares, um importante historiador da família e da infância, que também percebe outros coletivos não capitalistas ocidentais. Enfim, parte desse destaque que eu faço também tem a ver com a minha proposta de pesquisa, que eu venho desenvolvendo no doutorado em Antropologia Social. É uma pesquisa que trata das pessoas mais velhas que dançam, que eu realizo na cidade de Goianésia, Goiás, que é um interior, e eu mudei para lá recentemente, por isso desenvolvo a pesquisa nesse local. Então, eu me aproximo das pessoas mais velhas através do cruzamento de dois caminhos, o da antropologia e o da dança. Enquanto professora de dança, eu percebo que as pessoas que vão chegando até mim não estão necessariamente buscando a dança em si. E aí é onde eu começo já a fazer um enlace, né, com as questões da mesa de hoje. Algumas vezes, é claro, né, tem as pessoas que chegam alegando até recomendação médica, digamos assim, para uma atividade física mais leve. E essa é uma afirmação cheia de armadilhas, devemos tomar cuidado com ela. Na verdade, porque apesar de sabermos dos benefícios das atividades físicas, né, não só para as pessoas mais velhas, mas para qualquer pessoa, será que quando falamos que a pessoa mais velha ela deve procurar uma atividade física mais leve, será que não estamos supondo precipitadamente, talvez, que existe aí uma fragilidade daquela que é mais velha? O primeiro cuidado que devemos tomar aqui é para não cair em argumentos biologizantes, que estão considerando apenas aspectos relacionados aos ciclos da vida e à própria faixa etária. Ou seja, uma abordagem fragmentada. Depois, cuidar para não reforçar uma versão mais moralizada de família, como aquela que cuida da pessoa mais velha, supostamente frágil. Um cuidado que se tornará ainda mais complexo quando se torna institucionalizado. Essa institucionalização muito recente, onde vão ter aí a construção de instituições direcionadas especificamente para o cuidado dessa pessoa mais velha, né? Criando até um termo específico e altamente genérico, que é o do idoso. A Tamara Haravi, que é uma historiadora social, ela tem extensos estudos sobre família e ela faz apontamentos significativos, né, historicamente, para a compreensão dessa institucionalização do cuidado, sobretudo em relação às pessoas mais velhas, né? Uma institucionalização que vai sair do âmbito do cuidado, do âmbito familiar para o Estado e outras instituições mais específicas. Mas voltando um pouco lá na minha experiência com a procura das pessoas mais velhas pela dança, grande parte dessas pessoas mais velhas que me procuram para aprender a dançar, elas estão buscando uma espécie do que eu chamo de reposicionamento em suas vidas. E, sobretudo, no âmbito familiar. A própria Tamara Haravi, que eu acabei de citar, ela nota o quanto a alteração na relacionalidade com as pessoas mais velhas está atrelada à alteração da estrutura familiar. Quero dizer que essas pessoas elas vão assumir um papel social que lhes antecede
e acaba definindo o seu status e posição na sociedade. Daí o encontro com a dança como uma alternativa possível para se tornarem ativas em sua própria condição. Nesse caso, que eu estou me referindo, né, na sua própria condição do momento chamado velhice. Bom, sem dúvidas, grande parte das pessoas mais velhas que estão na dança são mulheres. E vejam bem, eu estou falando de um contexto muito específico, que é o contexto das danças de salão. Eu sou professora de danças de salão há mais de 10 anos, e por isso eu falo desse lugar. Para quem não conhece, as danças de salão, estava até falando antes da mesa, né? São todas aquelas danças que dança de dois. Então, tá de par é dança de salão. A mais conhecida é o forró, mas tem outras, samba, bolero, enfim, só para citar alguns exemplos, né? Então, para além de um forte marcador de gênero aí, que eu não é minha intenção aqui desenvolver nesse momento, né? A questão de gênero, mas é importante destacar. Então, eu me atento aqui principalmente ao fato de que essas mulheres mais velhas, elas chegam ali no contexto da dança, muitas vezes impulsionadas por um outro momento de relações fragilizadas, como a morte do cônjuge, ou uma separação, ou um divórcio, ou ainda por alguma estafa, né, sobretudo decorrente do contexto doméstico. Se pararmos nesse último ponto, por exemplo, de uma estafa física ou mental, os dois, né, associado ao contexto doméstico e ressaltando a predominância das mulheres, vamos lembrar que, tradicionalmente, quase todo o trabalho doméstico, para não dizer todo ele, é vinculado à mulher. E se essa mulher é mais velha e talvez aposentada e que permanece boa parte do seu tempo em casa, ela receberá acréscimos de atribuições daqueles outros membros mais jovens da família. E só para citar um bem comum, o cuidar dos netos. Aí tem gente balançando a cabeça, né? Tá lá o meu, com a minha mãe, com a minha sogra, né? E quando essa mulher chega a ter a oportunidade de se aproximar de outras atividades extradomésticas, a dança seria uma dessas atividades, ela, de certo modo, coloca a estrutura familiar sua em conflito. É uma estrutura familiar que muitas vezes é dependente dessa figura, dessa mulher mais velha. Ao longo da experiência vivida com a dança, é comum que elas se abram para novos relacionamentos, criando vínculos de amizade, consolidando até mesmo relações sexualizadas, que é praticamente um tabu, né, no caso das pessoas mais velhas, sobretudo se forem mulheres. Em alguns casos, essa mulher ela pode até chegar a constituir um novo arranjo familiar, e aí ela vai ter que administrar isso com o arranjo familiar anterior. Acontece que tudo isso que eu estou trazendo parece estar atravessado por um debate já determinado pela nossa sociedade, que já decidiu o que é ser uma pessoa mais velha. Espera-se, por exemplo, que essa pessoa mais velha dance exclusivamente para manter seu corpo saudável e que este mover esteja preocupado unicamente com a sua individualidade. Não se espera que este mover extrapole a individualidade e atravesse as relações sociais, podendo inclusive alterá-las, ou ainda que nesse mover-se permita que este social considere essa pessoa mais velha para além do estatuto que lhe é atribuído. E aqui eu estou falando, né, de maneira muito genérica do Estatuto do Idoso mesmo, né, aquele definido em 2003 pela Lei 10.741, que traz uma pessoa mais velha, denominada de idoso, como algo imutável, descontextualizado e fortemente universalizante. É claro que nesse ponto, né, a gente poderia estabelecer aí diálogos frutíferos com as ciências jurídicas, verificando inclusive as polêmicas que rodeiam, né, esse estatuto aí, se compreendermos a concepção de velhice que o embasa. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para o fato de que existem vidas na velhice delineadas por um sem número de diferentes marcadores sociais e que vão dar vazão para novas versões de família. E o dançar combinado com a velhice aciona uma potência de vida definitivamente não prevista nos moldes sociais. E, para ser mais específica, não prevista nos moldes familiares. A título de ilustração, ao que parece, pessoas mais velhas devem procurar atividades que exijam menos de seus corpos e que pareçam mais compactadas para essa idade. Sobretudo quando se trata de um corpo feminino.
Por exemplo, espera-se que uma pessoa mais velha pratique danças de salão. E ao invés de funk ou hip hop, só para citar exemplos grosso modo. Acho interessante que às vezes esses rótulos, né, estão tão fortemente internalizados em nós que as próprias pessoas mais velhas, elas os reproduzem. Minha avó, minha sogra, por exemplo, talvez alguns de vocês também já tenham ouvido isso, né? Quando eu as convido para praticar a dança, é muito comum elas falarem assim: ai, isso é uma pouca vergonha das mulheres, depois de velhas, ficarem aí dançando. Ou a minha sogra fala, né? Imagina, eu nessa idade dançar? Minha avó e os meninos, se referindo aos filhos e aos netos, se ver isso, o que eles vão pensar? Então, estamos tão acostumados a naturalizar a velhice, e talvez em outro contexto a própria infância, né? A família, o Estado são os grandes responsáveis por essa naturalização, que a gente vai nos impregnando aí do nosso imaginário social capitalista de que ser velha, ser velho, condiz com aquilo que não funciona mais. E não nos damos conta das potencialidades que emergem nesse momento da vida. Temos que cuidar para não fazer associações fáceis demais. Né? Comumente associamos velhice com o fim da vida, morte. Associações fáceis implicam algo dado ou como universalmente compreendida da mesma maneira, ignorando, de certo modo, os marcos por aspectos sócio-histórico-culturais que delimitam essa velhice. Quer dizer, né, não funciona mais com muitas aspas, porque não funciona mais para quem? As próprias famílias dessas pessoas mais velhas imaginam que já não trabalha mais, fica em casa sem fazer nada. Então, está sempre disponível para, por exemplo, cuidar dos netos, né? Alguns acham que estão fazendo até um favor para a pessoa mais velha, né? Lhe dando trabalho. Então, para arrematar um pouco essa fala minha, eu poderia dizer que o sistema social capitalista, sem dúvida amparado, né, por um sistema colonial, mas aí já é um assunto para outra conversa, da manga, muitas vezes pode ser o responsável pela sensação de impotência e pelo fatalismo com que as pessoas regem as próprias vidas. E, é claro, as transformações no papel, no lugar em que essas pessoas mais velhas, mas não só elas, ocupam na estrutura familiar, pode provocar alterações no funcionamento da família. Assim, uma abordagem antropológica, que foi o que eu tentei trazer aqui um pouquinho, poderia ter um valor propositivo ao elucidar, né, algumas facetas das relações possíveis entre família, saúde, trabalho, apontando, evidentemente, né, para interações jurídicas e sociais entre si. Espero ter trazido um pouquinho para que a gente possa abrir um pouco mais para o diálogo. Obrigada. Obrigado, professora Cárita. Vanessa, vou te convidar para trocar de lugar, porque fica ótimo para uma distância. Não, troca, Vanessa. Por favor, Vanessa. Bom dia a todos e todas, né? Em especial para as mulheres, hoje é o Dia das Mulheres, então quero desejar a todas um feliz Dia das Mulheres. Meu nome é Vanessa, eu sou formada em Ciências Sociais pela UFG, fiz mestrado em Antropologia também pela UFG e atualmente faço doutorado em Antropologia pela UFSC. A ideia da mesa hoje é discutir as relações que desnaturalizem a família. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para todas, em especial as mulheres. Tem alguma aqui, mulher, que é mãe? Algum estudante mãe aqui? Algum estudante pai? Obrigada. Quando a gente vai discutir a questão de família, é muito importante a gente levar em conta um conceito chamado parentalidade, que são as relações entre pais, mães e filhos. Mas quando a gente pensa na realidade do nosso país, a gente sabe que as principais pessoas que desempenham os papéis são as mulheres. Todo o cuidado, né, recai principalmente sobre as mulheres. As mulheres desempenham duplas, triplas jornadas, têm que conciliar trabalho, afazeres de casa, cuidar dos filhos, né, e filhas. Então, o que eu pensei em trazer para a reflexão hoje? Eu fiquei pensando, como eu posso tratar essa questão de desnaturalizar a família? Eu pesquiso maternidade brasileira com 7 anos. No mestrado, eu pesquisei adolescentes grávidas que participaram
participavam de um projeto chamado Projeto Meninas de Luz, que é desenvolvido pela OBG, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto que atende adolescentes de 12 a 21 anos em situação de violência e vulnerabilidade. Eu participei desse projeto, ele mudou a minha vida, e quando eu comecei a minha pesquisa do mestrado, eu pensei, como que eu vou falar sobre gravidez na adolescência? Quando a gente pensa em gravidez na adolescência, a gente já pensa como um problema. De fato, tem uma jovem que torna mãe, o que vai acontecer? Várias consequências na vida dessa menina, né? Várias consequências sociais, psicológicas, várias mudanças. E eu resolvi falar sobre a construção do problema da gravidez na sociedade. Como assim? Porque esse período considerado adolescência, ele nem sempre era considerado como um período, como eu posso dizer, impróprio para ser mãe. Por muito tempo, esse período era ideal para ser mãe. E aí, com todas as mudanças e as transformações sociais, esse período começou a ser taxado como impróprio. E, continuando, né, no doutorado, hoje, eu tenho focado a pensar políticas de assistência estudantil para estudantes mães. Eu venho traçando um diálogo com duas universidades, que é o UFG e a UFSC, né? Também tenho buscado ampliar um debate nacional sobre essa temática. Em especial, eu trabalho com mulheres indígenas, negras e quilombolas, que eu gosto de destacar porque é uma realidade bem diferente. E quando a gente vai discutir a questão da maternidade, a gente tem que pensar a maternidade a partir de 3 instâncias, que é a família, né, a infância e o papel que essa mulher desempenha na sociedade. Por quê? Porque quando a gente pensa em maternidade, é muito comum a gente universalizar, como se ser mãe fosse igual para todas as mulheres. E na realidade não é assim. Existe também um mito, né? Na verdade, um mito. Hoje é Dia das Mulheres, às vezes as pessoas vão nos parabenizar e elas vão falar assim pra gente: mulher força, mulher mãe, mulher guerreira, né? Ser mulher é ser mãe. Mas a gente sabe que não é assim, porque nem todas as mulheres querem vivenciar a maternidade. E existe um mito chamado o mito do instinto materno. Diz assim, que toda mulher nasce para ser mãe. Isso não é verdade. Por quê? Porque essa questão de sacralizar a maternidade, ela foi construída socialmente. Esse instinto materno que as pessoas falam que nós mulheres temos, que vivenciar a maternidade é algo sagrado, é uma felicidade insubstituível, é um amor único e verdadeiro. Tudo bem, eu sou mãe, mas a gente não pode generalizar isso. E aí, por que eu falo que a gente não pode generalizar? Porque se a gente for ver a perspectiva histórica, eu falo no contexto geral, a gente vê como que esse mito ele foi construído. Antes do século XVIII, a gente não tinha essa ligação tão consolidada entre mãe, filho ou família. Isso só foi acontecer depois do século XVIII, com muitas transformações. Existe um projeto político, social, econômico, uma construção de família. Então, antes disso, não é que a maternidade não era valorizada, mas não tinha a noção de valor. Então, isso foi construído. Tem uma autora muito conhecida chamada Elizabeth Bannister, que ela escreveu um livro chamado Um Amor Conquistado, um Mito do Amor Materno. E ela demonstra como que esse mito foi construído ao longo do tempo. Quando a gente vai pensar na maternidade também, a gente pensa ela vinculada à questão biológica. Gravidez, as mudanças corporais, mas não é assim também. Eu estou aqui para desnaturalizar. Por quê? Porque ser mãe está muito vinculado às questões sociais, culturais, questões econômicas. Quando a gente pensa em maternidade, a gente tem que pensar as interseccionalidades, raça, classe, geração, etnia. Porque a mesma forma, eu sou mãe hoje, não é a mesma forma que uma mulher indígena, aldeada, vivencia sua maternidade.
ou uma mulher quilombola, ou uma mulher ribeirinha. Existem diversas formas de vivenciar a maternidade. Por exemplo, na antiguidade, a maternidade não tinha valor. A categoria maternidade, ela foi sendo sacralizada, né? Ela foi sendo idealizada para instituir a família. Então, a partir do século XVIII, pensando essa questão da família, com todas essas transformações sociais, o conceito de maternidade ele foi sendo institucionalizado a questão do valor do sagrado. E aí eu trago, né, Elizabeth Bennet para ajudar a gente a perceber que isso é uma construção social, e o autor que a Karen citou, que é o Felipe Ares, ele fala também da infância, como que o conceito de infância ele muda no decorrer do tempo. E assim, são duas realidades europeias. Aí vocês podem estar perguntando, o que tem a ver com a realidade do nosso país? E realmente, isso ajuda a gente a compreender que as coisas mudam, conforme a sociedade, conforme o tempo. Agora, quando a gente pensa na realidade do nosso país, a gente pode destacar, realmente, esses conceitos são importantes, né? Mas a realidade do nosso país, a perspectiva histórica. Aí eu falo das mulheres que eu venho desenvolvendo um trabalho, que são as mulheres negras. Quando a gente pega a história do nosso país, será que a mesma forma de vivenciar a maternidade ou os processos familiares são iguais? Não são. Porque a gente passou por um período completamente diferente. A gente viveu mais de 300 anos de escravidão. E isso trouxe consequências devastadoras para o nosso país. Na época da escravidão, as mulheres negras, elas exerciam muitas tarefas, né? Elas cuidavam da casa, elas eram mercadorias, ou seja, elas eram propriedade dos seus senhores. Então, as mulheres eram estupradas, né? Elas desempenhavam várias funções. E aí, uma dentro. Essas mulheres que eram estupradas, que tinham seus filhos, elas vivenciaram a maternidade? Não. As mulheres negras tiveram o seu direito de maternidade negado. Porque quando os seus filhos nasciam, os seus filhos eram retirados delas. Elas tinham que exercer o quê? Um papel integral de cuidado aos filhos dos seus senhores. Então, a relação de família da população negra, ela é diferente. Até porque a população negra não teve direito de família. Porque quando as mulheres engravidavam dos seus companheiros, o que acontecia? Separava. Os homens, eles eram vendidos, as mulheres eram tiradas dos seus filhos eram separados, porque a população negra ela não era vista como humana. Era uma população tida como inferior, como desumanizada. Então, essas relações familiares, as relações de maternidade, elas são diferentes. Quando a gente debruça a pensar a família, a gente tem que pensar o papel que essas mulheres desempenham nessa instância familiar, e aí eu adentro, né, por exemplo, hoje eu trabalho com estudantes mães da UFG, em especial mulheres negras, indígenas e quilombolas. Quando eu converso com uma mulher indígena de uma aldeia, de uma etnia específica, por exemplo, Tupinambá, quando eu converso com ela sobre maternidade, ela traz questões que são totalmente diferentes de outras etnias. Por exemplo, povo Anaquiri. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo entre os seus pares tem diferença. São bem diversificados. Quando eu, por exemplo, converso com uma mulher quilombola, que é de uma comunidade quilombola, ela traz questões totalmente diferentes de mulheres que são quilombolas, mas não estão em comunidades como quilombolas. Por exemplo, são quilombolas da cidade, um exemplo, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que existe uma diversidade quando a gente pensa em questão de família e o papel que cada um desempenha nessa família, e principalmente as mulheres, né? Então, sobre essa ótica da diversidade, a gente
consideração todos os processos sociais, todos os processos culturais e todos os processos históricos que acontecem. Por isso que eu quis perguntar aqui se tem algum estudante mãe, porque a gente sabe que estar aqui nesse ambiente, estar na universidade, né, na faculdade, é bom, mas a gente sabe também que a nossa cabecinha fica lá na nossa criança, né? O que está acontecendo, com quem que ela está ficando, será que ela está se alimentando? Então, quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar em todas as instâncias, seja a maternidade, seja a relação que essa maternidade desempenha na sociedade, tá? Eu falei um pouco rápido, resumi tudo aqui, mas é basicamente isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, Carita, muito obrigado, Renato. Foram contribuições muito preciosas. Confesso que parte dessa discussão, assim, a gente não combinou, né, desse papel, mas acho que foi inevitável, né? Hoje, no Dia da Mulher, é muito interessante pensar como todas as falas costuraram, né, a relação e a importância da mulher, né, o papel social atribuído para ela, né, ao mesmo tempo que ela é algo tão importante, ao mesmo tempo tão vulnerável, né, vai muitas vezes, como nós sofreu uma violência institucional, né, do próprio Estado, por meio das questões judiciais, envolvendo o direito, e outras instâncias, né, acho que isso é crucial para o dia de hoje, pensar essa contradição entre alguém para quem a gente atribui um papel social muito importante, mas ao mesmo tempo nega o serviço de saúde, não produz o serviço adequado, não procura entender que aquela realidade, como muito bem a Vanessa, pode ser muito diferente, né? Eu também trabalho com populações indígenas, então é muito comum que a realidade de uma mãe, de uma família, ou mesmo nesse papel de cuidado, essa atribuição vai ser muito diferente. E como o foco aqui é pensar muito nessas práticas, a formação, nossa formação como profissionais é crucial entender essas diferentes considerações, essas diferentes configurações de família, né? Entender quem são, né, essas pessoas para quem a gente vai oferecer o serviço, como a gente vai oferecer esses serviços, quem tem tal e qual papel, né? Como a gente pode contribuir, como eu disse, para uma maior igualdade, para isonomia, para direitos iguais, para que papéis, né, sejam bem desempenhados, como disse o Renato, para que o afeto exista e que o afeto seja uma base sólida na construção das famílias, dessas famílias de diferentes considerações, de um irmão, como ele mostrou, que é responsável pelos outros irmãos, né? Pelos avós, como disse muito bem a Carita, né? Relacionando também a discussão sobre a idade, como a gente pensa o parentesco quando a idade muda, o sistema político e econômico, que é muito focado, como a Vanessa também mostrou, na atividade produtiva, né? Em desenvolver o trabalho. O que acontece depois que você aposenta? Ou você é forçado a aposentar? Existe vida? Depois disso, o que a gente faz? Né? Essa discussão que a Carita fez a todo momento. A família precisa, né, atender, esse é o único papel? Atividade produtiva, então eu vou fazer um filho, esse filho vai entrar na atividade produtiva, vai ter um trabalho, esse é o único foco. É assim que eu penso uma família. Acho que a gente desnaturalizar a família envolve pensar essas relações, né? Como bem disse o Renato, pensar, né, e um pouco além, pensar nessa importância do afeto, né? E até num ponto mais subjetivo, né, de nós como pessoinhas aqui, estamos aqui com as nossas vidas, como acho que essa introdução que a Vanessa fez muito bem, né, da gente pensar, poxa, a gente tem outras responsabilidades, a gente tem pessoas em casa, né, no quanto é importante pensar isso também para as nossas próprias relações, né, para como a gente fabrica o parentesco, né, essa grande contribuição da antropologia, ele é fabricado cotidianamente, como a gente, como profissional e como pessoa, vai produzir uma melhor família, uma família com base em afeto. Como a gente vai garantir, né, por meio do direito, que esse afeto seja respeitado, esses direitos existem. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela organização, obrigado pelo convite, obrigado pelo super apoio. Larissa, a gente tem um tempinho para o debate, né, para as perguntas, por favor, quem quiser começar. Você consegue ver aqui, que acho que aparece na câmera, né? Tá melhorzinho? O que você acha? Tá, posso levar também. Beleza. Só se apresentar e, por favor, fique à vontade, tá? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Luiz, bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato.
muito interessante você contou, até anotei aqui, você falou que a família é aquilo que se forma pelo afeto, né? Eu sei que talvez é um pouco difícil a resposta dessa pergunta que eu vou fazer, mas assim, como que o direito, o governo, então, poderia medir isso para não acontecer injustiças, né? Igual você pontuou. Como que eu vou medir, por exemplo, um afeto de eu convivi com um amigo e tal, e agora ele faleceu, ele me ajudava bastante em casa, eu fiquei sozinho. Como que o governo poderia medir isso? Sabe, assim, eu fiquei pensando assim, mas como que... Porque é muito interessante a ideia mesmo, mas como que isso funcionaria, né? Assim, só uma dúvida mesmo. Obrigado. Desculpa, qual é o seu nome? Luiz. Esse é o papel ingrato do direito. Veja, eu acredito que sim, tem formas, tá, através das quais isso pode ser possível, assim como na união estável. Porque quando a gente pensa em união estável, a união estável não é algo que você vai lá no cartório, nós vemos, e a partir daquele momento ela passa a existir. A união estável é uma coisa que a gente chama de situação de fato. Ou seja, ela primeiro acontece na vida, para depois ter o reconhecimento, seja pelas partes, seja pela justiça. A justiça ou a escritura pública só reconhece algo que já existe no mundo dos fatos. E como que eu determino a existência de união estável? Através de sinais exteriores, de uma convivência mútua. Ou seja, são pessoas que expressamente ou para o seu núcleo próximo de amigo, família, trabalho, elas constituem uma família através de coabitação, comunhão de vida, filhos comuns, ou na própria verbalização de que nós somos uma família. Então, veja, são elementos fáticos que o direito leva em consideração para dizer que ali existe uma união estável. Ou seja, a coabitação não é requisito obrigatório, mas tem que morar junto. Ou a dependência no plano de saúde. Veja, teve casos da justiça reconhecer a união estável através daquelas contas conjuntas de streaming, tá, gente? Spotify, né? Eu sou dependente da fulana do Spotify. Então, veja, isso é possível, né? Desde que o direito fala, olha, pode existir família entre pessoas que não têm vínculos de consanguinidade, não têm relações, não têm vínculo sexual, porque quando eu penso em união estável, eu estou pensando ali numa união que tem fins, né, sexuais e reprodutivos, etc. Mas o direito precisa dizer, olha, essa relação que não tem finalidade de reprodução, não tem finalidade de ser uma parceria sexual, ela pode ser uma família. Mas como? Olha, vivem junto, compartilham o mesmo domicílio, relação de dependência em algum tipo de plano, enfim, algum tipo de situação da vida que demonstra que há ali uma relação de interdependência entre aquelas pessoas. Isso pode se dar de diversas maneiras, né? Como nesses exemplos. Né? Se até uma conta conjunta de streaming é prova de uma comunhão de vida para reconhecer o meu estado, por que não seria para reconhecer uma família entre duas pessoas que não têm vínculos de consanguinidade, não têm vínculos de afinidade, não têm vínculos de hereditariedade? Sim. Mas aí eu precisaria dizer, olha, isso aqui também pode ser uma família. É mais ou menos isso. Obrigado, Renato. Alguma outra discussão? Questão? Por favor, gente, pode ficar tranquilo. Pode falar. Pode ser alguma observação também, tá? Não precisa ser necessariamente uma... Claro, por favor. Meu nome é Gleide, eu sou aluna da psicologia, mas eu venho do direito. Né? E, assim, na verdade, não é uma pergunta, né? É apenas uma contextualização histórica de tudo que vocês trouxeram. Né? Falando a partir da minha perspectiva, que sempre tive uma ansiedade em querer mudar o mundo. Né? Mas eu percebi que a gente não muda o mundo, a gente muda a gente mesmo, e a partir da nossa mudança, a gente consegue alterar e reverberar as nossas mudanças no mundo. E, às vezes, a gente se vê em uma
ansiedade de querer mudar paradigmas que são históricos. E a história, ela se manifesta dentro de uma sociedade viva e dinâmica. Então, quando você joga a história dentro da sua linha do tempo, e que você contextualiza que grandes mudanças demandam tempo, a gente começa a entender que hoje nós temos inúmeras conquistas. As mulheres hoje conquistaram espaço que, em 1916, esses espaços não existiam dentro da sociedade. Então, às vezes, eu percebo também muitas reclamações e uma falta de um olhar dentro de uma sociedade viva e dinâmica que está dentro de um processo evolutivo que não tem como mais não evoluir. Só que não adianta a ansiedade social para algo ser mudado de um dia para o outro, porque o mundo não funciona dessa forma. A natureza, quando ela é observada, ela é cíclica e ela tem o seu tempo. A Lua tem as suas fases, então a sociedade também tem as suas fases de quebra de paradigmas. E nós, enquanto seres humanos inseridos dentro dessa sociedade, temos o nosso papel vivo de estarmos sempre nos mudando para reverberar essa mudança dentro da sociedade na qual estamos inseridos. Muito obrigado, viu? Eu sou suspeito porque a gente é do campo das ciências sociais, então a gente tem que sempre pensar nessas mudanças. O tempo não para, gente, especialmente muitas mudanças são coletivas, né? Gente, vocês são da psicologia, então tem sempre esse cuidado de fato, né? Entender como a mudança ocorre, entender que ela ocorre, mas entender que eu acho que essas grandes mudanças não foram conquistas individuais, né? Raramente elas são conquistas individuais. São conquistas coletivas, de pessoas que se unem. Né? Eu sou um adorador do conceito de política como a resolução não violenta de conflitos. Né? Então, é por meio da política, é por meio do diálogo, é por meio de uma democracia, é por meio, né, desse papel de cidadania que a gente consegue mudar essas estruturas. Né? Foram pessoas, grupos que se associaram e continuaram aí, né, trabalhando, agindo, para conquistar essas mudanças tão preciosas. E também acho que é sempre tempo de comemorar coisas que as pessoas trabalharam muito para fazer. Né? Muita gente trabalhou para conseguir direitos e a gente entende que precisam avançar. Né? O tempo não para. Né? Às vezes eu sou um neo-evolucionista, então às vezes a sociedade dá muitos passos para trás. Né? Opinião pessoal. Mas, né, a ideia é que a gente continue avançando. Muito obrigado. Mais algum? Mais alguma consideração? Claro, por favor. Gente, bom dia novamente. Queria agradecer essa mesa maravilhosa, muita reflexão aqui sobre esse conceito de família, sobre essa ideia de família. E alguns alunos meus aqui de digital, adolescentes estão aqui, a gente conversou semana passada sobre esse conceito de família. E assim, a aula foi super rápida, porque tinha que passar por outros tópicos, mas o que vocês trazem é de uma clareza e de uma exemplificação tão interessante, porque foi justamente isso, de pensar essa diversidade da família. Assim. Ontem, na mesa, foi colocado que não existe família desestruturada, que é um termo que é um pejorativo, inclusive, né? Que a gente eventualmente utiliza, mas que a galera da psicologia agora já tem noção que não é legal, que não é correto. Mas para dizer que toda família tem uma estrutura, né? Independente de qual seja, ela não tem uma estrutura tradicional que se espera dentro dessa ideia de modernidade de família, né? Mas cada uma tem uma ideia de estrutura. Então, não é a configuração que vai dizer o que é uma família, vai ser a qualidade dessas relações, vai ser a proximidade, vai ser a troca de senha dos streamings, né? De alguma forma. Que é bem comum de um contexto social em que a gente vive. Então, assim como as ciências sociais estão acompanhando o contexto social, a psicologia também acompanha o contexto social, e ela precisa estar ligada nesse aspecto. E o que eu deixo de contribuição é o seguinte: nossos alunos aqui, que serão profissionais daqui para frente, precisam estar em consonância com esse contexto social que os nossos palestrantes trouxeram, assim, que é de extrema importância, porque não há prazo fica. E
gente não trabalha com uma realidade de família, que é o que a gente tem encontrado hoje em dia. A gente não vai encontrar quadradinhos, a gente não vai encontrar coisas geometricamente corretas. A gente vai encontrar coisas que às vezes tem uma espiral, que tem um movimento ali bem desordinado, inclusive, né, que a gente espera que seja uma coisa bem quadradinha. Mas essa é a minha contribuição. Muito obrigada por essa entrevista. Todos e todas falaram de uma maneira muito clara, né, muito interessante. Pensar na maternidade, pensar a relação com a arte, pensar a relação do direito, a ideia de direito, Constituição. Então, muito bom. Parabéns, gente. Isso, palmas para o nosso palestrante, muito obrigado. Continuamos a programação, tá? É isso, gente. Muito obrigado. Ótimo dia para vocês. Viu? Vocês não vão receber o certificado. Agradeço todo mundo pela participação, né? Como aluna, agradeço vocês por terem vindo. E lembrando vocês que nós teremos ainda mais programação, né? Hoje à noite nós temos a oficina no auditório aqui do Bueno, com os grupos efetivos enquanto estratégia de combate à violência intrafamiliar, e também o complemento, né, para a palestra que a gente teve hoje, né, para a nossa mesa. E na perimetral também nós teremos quando a alienação é do Estado, violações de direitos humanos de mulheres e crianças a partir do uso da lei de alienação parental no Brasil. Então, muito obrigada pela presença. Não esqueçam de assinar a lista, não recebe o certificado, hein?